Irmãos, somos poucos, mas queremos estar com o nosso Deus em qualquer momento, igualmente para aqueles que estão em casa e que neste momento se juntam a nós em mais uma reunião de oração. Por ser uma reunião de oração, perceberam que foram duas orações especificamente por dois profissionais da educação, e a semana não acabou, portanto vamos nos lembrar ao longo da semana de continuar a orar pela Rita e pela Daniela. São professoras, têm certamente as suas responsabilidades na educação, em transmitir conhecimento, mas igualmente porque são crentes que através do seu testemunho, da sua forma de estar, crianças e jovens possam ser influenciados. Queridos irmãos, a reflexão que vos trago hoje está no livro de Atos. Gostaria que aqueles que têm a Bíblia, vamos ler algumas passagens, digamos que hoje vamos manusear um bocadinho mais a nossa Bíblia. E o episódio vai abordar e vai ter como intervenientes Pedro e João. O episódio, e sobretudo porque é o livro de Atos, nós percebemos que o autor, Lucas, vai detalhar muito as ações, os feitos dos apóstolos, a partir do momento que Jesus já não estava entre os discípulos, entre o seu povo, e ele vai detalhar este episódio logo após a descida do Espírito Santo. Assim vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, dos versos 1 a 10. Versos 1 a 10 do capítulo 3 diz o seguinte: Pedro e João subiam juntos, peço desculpa, eu tenho aqui a letra um bocadinho maior e assim ajuda-me. Pedro e João subiam juntos no templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fixando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E soltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Assim temos aqui, queridos irmãos, alguns aspectos que gostaria de vos realçar. O templo tinha, digamos que, 3 portas. E aqui havia 2 horários importantes nos serviços cerimoniais, que eram os sacrifícios, que era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Portanto, aqui a hora nona seria à volta das 3 da tarde, em que os apóstolos se dirigiram a este lugar. Então estas 3 portas, estas 3 entradas do templo englobavam, primeiro, o pátio dos gentios, onde estava, eles chamavam o pátio dos gentios porque estavam todos, poderiam estar israelitas, como poderiam estar estrangeiros. A seguir havia uma segunda porta, onde ficavam os judeus e as mulheres. Sobretudo as mulheres só podiam ficar aqui porque elas não tinham acesso a avançar mais. E depois a chamada Porta Formosa,
ou a terceira parte do templo, que aí tinha acesso ao interior do templo. Então, uma pessoa doente, uma pessoa impura, não podia entrar a partir desta terceira porta. Era desprezado, colocado à porta e não podia adorar a Deus como aos demais. Então, aquele que era o lugar da casa de Deus por excelência, o templo, este homem não tinha acesso, não podia entrar, portanto ele não obtinha uma resposta às suas necessidades. E o que é que ele fazia? Todos os dias alguém o colocava ali para mendigar ouro e prata. Este homem vivia então de quê? De migalhas, de esmolas que lhe eram dadas. Um outro aspecto é que há aqui dois grupos de pessoas que vão ao templo. Nós temos, então, este paralítico que está ali a pedir esmolas e depois temos os apóstolos que foram com determinado objetivo ao templo. Qual era verdadeiramente a intenção porque colocavam este homem à porta do templo? Ele ia ao templo para adorar a Deus? Nós vemos que não. Ele estava ali num local religioso para conseguir algum dinheiro. Digamos que este era um local estratégico para ele poder conseguir algum sustento, para ele conseguir realmente algumas esmolas. O templo, a espiritualidade e a religião acabavam por ser uma coisa secundária para este homem. A sua prioridade era ganhar algumas migalhas, algumas esmolas. Queridos irmãos, muitas vezes vemos que há pessoas que vão a ambientes religiosos para ganhar alguma coisa. E eu não digo que seja ouro ou prata, mas muitas vezes podemos vir a locais de adoração para ganhar algum prestígio, alguma prosperidade, mas a buscar a Deus de todo o coração acaba por ser, às vezes, secundário. Os nossos desejos carnais, os nossos desejos pessoais, acabam por suplantar aquilo que deveria ser, efetivamente, o nosso objetivo quando vimos à casa de Deus. E então, Pedro e João foram com que intenção ao templo? Está logo no verso 1, queridos irmãos, do capítulo 3. O objetivo com que Pedro e João foram ao templo, diz: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então a sua prioridade, a sua motivação porque foram ao templo foi certamente para orar. Foi para orar porque eles tinham o propósito de pregar o Evangelho. Então eles foram levados pelo Espírito Santo, bem na hora do sacrifício, para demonstrar que havia um verdadeiro sacrifício que já tinha acontecido e que havia realmente uma razão de ser de estarem ali. E esta dupla de Pedro e João podemos considerar quase que era uma dupla de amigos improváveis. Nós, quando conhecemos pessoas com determinado perfil, na sua personalidade, achamos às vezes estranho que as pessoas se deem porque são tão diferentes. E realmente Pedro e João, nós podíamos dizer como é que eles andavam juntos, uma vez que eram pessoas tão diferentes. Mas há na Bíblia exemplos de pessoas que, apesar das suas diferenças, fizeram muitas coisas juntos, independentemente da personalidade, das suas vivências. Porquê? Porque, acima de tudo, nós, cada um de nós que aqui está, se orarmos juntos, se estudarmos a palavra de Deus em conjunto,
coisas maravilhosas Deus fará por nosso intermédio. Então, esta dupla quase improvável de Pedro e João, tinham um grande objetivo. Eles tinham, acima de tudo, uma vida de oração, e porque para eles toda a hora e todo o momento era preponderante para adorar em espírito e em verdade ao Deus do céu. E depois vamos ver então o que é que vai acontecer. E a noção que temos sobre esta oração está logo no capítulo 4. Se avançarmos para o capítulo 4, dos versos 29 a 32, nós vamos realmente perceber o contexto de toda esta situação. Capítulo 4, versos 29 a 32, diz o seguinte: Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, aqui nós vemos realmente com que propósito é que eles oraram, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Aqui percebemos que se como era o caso deste paralítico, deste coxo, chegava ao templo para receber ouro e prata, nós vemos no outro grupo dos apóstolos que eles chegavam ao templo para se comprometer com a missão. Não eram os bens materiais que os impulsionavam. Um queria receber, os outros queriam ser o instrumento para dar. Duas atitudes diferentes. E o apóstolo Paulo vai fazer referência exatamente a este aspecto, porque nós percebemos que a igreja primitiva teve grandes desafios. E esta questão material, queridos irmãos, é transversal a qualquer época, a qualquer século, e não é diferente nos nossos dias. Então, se avançarmos um bocadinho mais no livro de Atos, até o capítulo 20, Paulo vai referenciar este aspecto de uma forma muito interessante, nos versos 33 a 35. Atos 20, 33 a 35. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então aqui percebemos que a vida de Paulo e o seu ministério nunca foi com objetivo material. Aliás, ele diz aqui que as suas mãos trabalhavam. Nós percebemos e sabemos que o apóstolo Paulo, além de grande evangelista, tinha um ofício, não era? Fazia tendas. Portanto, ele aqui vai demonstrar que ele não iria pesar a ninguém e aquilo que o motivava não eram bens materiais. Trabalhou para não depender de ninguém. Hoje em dia, podemos pensar que isto acaba por ser difícil, porque toda a gente quer tirar vantagem, toda a gente procura alguma coisa, sobretudo em termos materiais, que seja mais valorizado do que os outros. Então, qual é a intenção do nosso coração quando nos reunimos para adorar ao nosso Deus? E não é só quando nos reunimos aqui na casa dedicada à adoração, mas quando nos reunimos em nossas casas, com a família, quando no nosso culto pessoal, também o que é que vai no nosso coração que nos motiva? O que tenho eu na minha mente quando vou à presença de Deus?
Será que é um sentimento parecido com este coxo, com este paralítico? Procurar algum benefício? Ou será que o meu sentimento é como o dos apóstolos, que é ser um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para pregar o Evangelho? Queridos irmãos, não há nenhum problema nas esmolas. O que eu falo aqui é que muitas vezes o pedir pode ser uma dependência. A esmola não muda a vida de ninguém. Se Pedro, naquele momento que este homem lhe estendeu a mão a pedir uma esmola, e Pedro lhe tivesse dado alguma moeda, o que aconteceria no dia seguinte? Aquele homem estaria ali novamente a fazer a mesma coisa. E no outro dia, a mesma coisa. Portanto, Deus não quis trabalhar nem responder a este homem de acordo com aquilo que ele pedia. Mas Deus vai resolver o seu problema de fundo. Havia um problema mais profundo que deixava este homem paralisado na vida. Não era só a paralisia física que ele tinha, mas era porque ele estava paralisado na vida, porque todos os dias ele repetia a mesma coisa, dia a dia, sem nenhuma transformação do seu problema. Ter prata e ouro na sua mão não o tirava do chão da porta daquele templo. Então ele tinha uma luta fundamental. Cada um de nós também pode ter a sua luta e o seu problema fundamental. Mas Deus vai quê? Olhar para o coração, para o interior. Ele sabe qual é a nossa verdadeira necessidade. Assim, para aqueles que estão aqui, para mim pessoalmente, podemos colocar esta pergunta: qual é o meu problema fundamental? Pode não ser ouro nem prata, mas pode ser a falta de objetivos, pode ser às vezes uma certa indisciplina na vida, a falta de organização, pode ser a má preparação até para os desafios da vida, pode ser a má preparação para mudanças, pode ser a grande ociosidade em que eu possa estar a viver. Esse pode ser o meu problema fundamental. Às vezes não gosto muito de estatísticas, mas hoje em dia sabemos, basta ver as notícias, que as estatísticas às vezes revelam em grande parte da realidade e nos ajudam a pensar um bocadinho nas situações. E diz que há muitos orçamentos domésticos que são prejudicados pela falta de controle das finanças. Ou seja, frequentemente as famílias são perturbadas porque gastam mais do que aquilo que realmente ganham. Por meio de quê? Dos créditos, dos cartões de crédito. E essa dependência do pagamento dos compromissos, avançando sempre para mais um crédito ou um cartão bancário, Visa, faz com que as contas se acumulem e cada vez há mais despesas. E atualmente, queridos irmãos, devido à conjuntura em que estamos, é uma realidade que temos a deterioração das condições laborais, temos o desemprego, muitas outras questões, às vezes até de baixas médicas, e as situações de penhora, de fragilidade orçamental, leva a que o agregado familiar, muitas vezes, fique sobreendividado. E diz este Gabinete de Proteção Financeira que desde que foi o estado de emergência, com tudo aquilo que estamos a viver em termos de pandemia, já recebeu 3.600 pedidos de ajuda. Ou seja, a perda de rendimentos foi o motivo principal, mas diz este gabinete de estudo deste problema destas famílias que pedem ajuda, que
muitas vezes é provocado por um negócio mal sucedido e por uma muito má gestão financeira. Os portugueses continuam a precisar de aconselhamento financeiro para poderem enfrentar as suas dificuldades. Isto acaba por nos fazer pensar porque é que, em média, cada família recorreu a este gabinete porque tem 5 ou mais créditos. Portanto, estas 3.000 e tal pessoas, quase 4.000, acabou por recorrer a este gabinete para pedir ajuda porque tem 5 ou mais créditos. Queridos irmãos, nós podemos ter um crédito, às vezes por causa da compra da casa, muito raramente há pessoas que consigam comprar uma casa a pronto. Agora, quando começamos a acumular crédito após crédito, vivemos literalmente de esmolas. Estamos literalmente a viver como este paralítico. Então Pedro vai responder à sua real necessidade e vai dizer: não tenho prata nem ouro, mas tenho algo que vai resolver a tua vida. Algo que te pode tirar dessa situação de paralítico, que não te leva a lado nenhum. O que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. E este foi um milagre extraordinário. E a multidão que ali estava ficou em alvoroço, ficou animada, entusiasmada, e iniciou-se um movimento à volta de Pedro e João, porque foi um espetáculo. O homem que era paralítico há mais de 40 anos, agora saltava, andava. Mas Pedro entendeu que este também era o momento oportuno para resolver não só a situação deste coxo, deste paralítico, mas também para resolver o problema da multidão. E então vimos aqui que Pedro vai ter um discurso de advertência. Vamos novamente ao capítulo 3 de Atos, a partir do verso 12 a 19. E diz o seguinte: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, para que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos e negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, de que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes agora e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença de Deus. Vemos então que Pedro vai, de uma forma muito sucinta, falar tudo aquilo que tinha acontecido. Como é que eles puderam escolher Barrabás em vez de Jesus. E depois no capítulo 4, do verso 10 a 14, vou só esmiuçar alguma ideia, ele vai demonstrar novamente aquele a quem vós crucificastes. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Nenhuma outra salvação há, senão por meio de Jesus. Realmente Pedro vai aqui demonstrar e vai, digamos que, apontar o dedo à verdadeira situação desta multidão. Todos estavam a viver de uma esmola.
Todos recusavam a pedra fundamental, a pedra preciosa que era Jesus. E a manifestação deste milagre foi impactante para que Pedro e João pudessem ainda fazer alguma coisa mais importante. Ele vai dizer à multidão que acabem com a sua arrogância de povo ungido. Às vezes podemos ter uma certa vaidade, e este povo sabemos que o tinha por serem um povo especial que Deus escolheu. Mas ele vai apontar o dedo dizendo: mas vós fostes aqueles que acusaram Jesus e que mataram Jesus. Quem cura é Deus e não o homem. E Pedro e João ali enalteceram a Jesus, o Nazareno, aquele que pode fazer todas as coisas. Podemos também nós viver de esmola quando a nossa vida é vivida sem uma fé viva, baseada em obras e debaixo, muitas vezes, só de ações e não de um relacionamento profundo com Jesus. O problema do paralítico é que ele estava inserido numa cultura. Também cada um de nós pode ser fruto de uma cultura e nos custa às vezes a mudança. Mas a mudança depende de cada um de nós, da nossa vontade. Israel, que era o povo eleito, não aceitou Jesus. Conhecemos as palavras: veio para os seus e os seus não o receberam. Israel não se converteu, Israel todo não se converteu. Mas na palavra de Deus nós percebemos que há sempre um resto, um grupo mais pequeno. Podemos não mudar a maioria, mas haverá sempre um remanescente, haverá sempre um pequeno grupo que estará do lado certo. São aqueles que se colocam como instrumentos para mudar realidades, são aqueles que dizem sim a Cristo. Então, depois que Pedro pregou esta advertência, qual foi o resultado, irmãos? Está no capítulo 4, verso 4. Depois que Pedro tocou na ferida deste povo, chamou a atenção para o seu verdadeiro problema, o seu problema fundamental, diz o verso 4 do capítulo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Não foi todo Israel, foi um remanescente. Então, naquele dia, nós podemos pensar, neste pequeno episódio, que houve um milagre, que foi o paralítico. Eu diria que houve muito mais milagres, houve pelo menos 5.000 pessoas que aceitaram a Cristo, houve 5.000 milagres naquele dia. Assim, quando buscamos a verdadeira riqueza e não a prata e o ouro, quando buscamos a verdadeira transformação do coração, esta é a transformação da vida, é a transformação mais importante. Cristo tem o desejo de resolver o problema fundamental da nossa vida. Ele sabe qual é o nosso diagnóstico. Assim, aquilo que desejo para mim e para vós é que possamos preencher a nossa vida com o Espírito do Senhor e possamos pedir-lhe que Ele nos use como instrumentos para podermos ser úteis na sua causa. Naquele dia, subiram ao templo 2 tipos de pessoas. O coxo, o paralítico, que era levado, e os apóstolos, que buscavam a transformação da sua vida. E depois desceram mais de 5.000 pessoas convertidas, porque Deus operou uma obra fundamental em cada uma delas. Este homem foi curado do corpo, mas foi curado acima de tudo da sua alma, foi restaurada a sua verdadeira dignidade. Ele já não ficava preso à segunda porta. Ele podia ir e estar na presença de Deus. Ele podia dar e não vender. Não busquemos então benefícios próprios, mas aquilo que as palavras de Pedro, o que tenho, te dou. Deus tem muito para nos dar,
mais do que ouro e prata. Ele oferece-nos gratuitamente a salvação suprema. O Evangelho nos nossos dias às vezes perde um bocadinho algum significado. Pensamos, para muitos de nós, que o vir à igreja cada sábado ou ter um rótulo denominacional é suficiente, mas o Evangelho é muito mais do que isso. A pior coisa que pode acontecer a cada um de nós é conformar-nos com pessoas que entramos e saímos da igreja e sem experimentar qualquer mudança. A pior coisa é sermos coxos espirituais. É aquele tipo de pessoas que são levadas e que não acontece mais nada. A porta chamava-se de Formosa, mas a formosura estava quando o ser humano entrava dentro dos átrios deste templo. E então a porta pode se tornar formosa na nossa vida quando verdadeiramente experimentamos um relacionamento íntimo com Cristo. O Evangelho é essência, não é superficialidade. O Evangelho não pode servir para que vivamos de esmolas espirituais, mas que possamos viver da riqueza que o nosso Deus nos quer transmitir. Nós é que temos que decidir. O que tenho, isso te dou. E o que é que eles tinham? O que é que Pedro e João tinham que mais ninguém tinha? Tinham uma experiência muito forte com Jesus Cristo. Caminharam com Ele alguns anos, mas a sua grande transformação foi efetiva quando Jesus já não estava entre eles. Mas aquilo que os preenchia interiormente, eles tinham que, de forma transbordante, dar aos outros. Aquilo que eu tenho, te dou. Não foi em nome de Pedro, não foi em nome de João que se deu este milagre. Foi em nome daquele que é o autor da vida, aquele que é o príncipe da paz, aquele que fala, que chama para o coxo andar, aquele que toca os olhos do cego para que ele veja. Esse é o Deus de todos os milagres. Assim, só Jesus pode firmar a nossa vida. Só Jesus pode nos ajudar a que possamos ter a nossa vida firme, sem cochearmos, não viver de mediocridade, mas de uma vida abundante. Jesus diz: eu quero que tenhas uma vida abundante. O Evangelho é entrar num relacionamento íntimo com Jesus e é deixarmos de ficarmos parados à porta, mas conhecer a riqueza que vem do céu e não viver de esmolas. Conhecer e preencher a nossa vida completamente com a presença do nosso Deus. Que esta possa ser uma realidade para cada um de vós, para mim pessoalmente, para todos aqueles que não estão aqui fisicamente. Que a nossa vida seja preenchida de tal maneira que possamos dizer: aquilo que tenho, eu te dou. Se a minha vida está cheia de Jesus Cristo, é isso que eu vou transmitir aos outros. Possamos ser homens e mulheres com vigor espiritual e não cochearmos nesta vida, mas termos decisões firmes com o nosso Pai Celeste. É a minha sincera oração para vós e para mim esta noite.